Agora eu vou para o bate-papo com a Daniela Rebelato, que é fisioterapeuta, especialista em uroginecologia. É uma especialidade nova, Daniela? Tudo bom, Rubia? Tudo bem? Isso, na verdade, pode ser considerada nova, uma especialidade da fisioterapia que ela pode ser considerada ainda nova, né? E o que a gente vai trabalhar nela, a gente vai estar enfocando todas as disfunções que envolvem o assoalho pélvico, a região pélvica, tanto da mulher quanto do homem. Bom, temos alguns temas, começando por incontinência urinária. Quem pode ter, quem pode sofrer com esse problema, Daniela? Exatamente. Incontinência urinária passou a ser um problema tanto feminino quanto masculino, né? A fisioterapia acaba enfocando a incontinência urinária e o que acontece? A incontinência urinária é a perda involuntária de urina. Qual é o motivo? Por diversos motivos. Quais são eles? Então, nós temos alguns fatores de risco para a incontinência urinária, né? Quais são eles? Parto normal, a própria gestação já pode ser um fator de risco. O parto natural acaba sendo outro fator de risco. Atividades de alto impacto. Se eu não tenho um períneo preparado, eu acabo tendo a incontinência urinária. Então, são alguns fatores de risco para a incontinência urinária. No homem, a cirurgia de retirada de próstata, tanto parcial quanto total, pode estar causando também uma incontinência urinária. Como a mulher pode saber ao certo, estou com incontinência urinária? Espirrou, perder um pouquinho de xixi, não é normal. Pode ser uma gota, não é normal. Espirro, tosse, aquela risada, às vezes quando começa a dar risada, né, muito tempo. São esforços que a gente impõe no abdômen que acabam. Se o assoalho pélvico não está forte, acabam por acontecer incontinência, né? São esforços pesados, a gente pode ter uma incontinência ao ponto de levantar, trocar de posição, perder a urina, que aí já é um esforço leve e aí o grau da incontinência acaba sendo um pouquinho mais elevado. Então, né? Isso não acomete somente aquelas pessoas com uma idade mais avançada? Não. Público-alvo, terceira idade, porém hoje já é muito comum mulheres de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos apresentarem incontinência urinária. Certo. Outro tema que a gente vai falar agora com você é o períneo, né? Que muitas mulheres, inclusive, querem saber como fortalecer o períneo, né? Exato. Conta um pouquinho pra gente, então, o que fazer nesses casos. Então, assim, quando eu vou explicar o que é o períneo ou o assoalho pélvico, que a gente chama. O assoalho pélvico é o nosso cestinho, né? Eu acabo simulando como um cesto, que o que acontece? O assoalho pélvico é o que está segurando o peso dos nossos órgãos, está suportando esses esforços. E se eu não tenho um assoalho pélvico forte, um cesto bem fortalecido, acaba acontecendo a incontinência urinária. Ali nós temos a imagem? Isso, exatamente. Então, aquela imagem nos mostra, todo esse traço em vermelho é a nossa musculatura de assoalho pélvico. Então, a gente vê que ela parte lá da frente, lá do púbis, e se insere lá atrás, no cóccix e no sacro. Então, eu tendo ela fraca, essa musculatura, se a gente perceber, se ela não estiver forte, ela vai estar causando uma abertura, principalmente da uretra, que é onde acontece a perda de xixi, né, da urina. E como fazer, então, para fortalecer? Então, assim, a gente tem várias formas. Tem um tratamento fisioterapêutico todo específico, né, para a gente trabalhar. Porém, a primeira dica que eu dou para minha paciente ou para o meu paciente é o quê? Vamos fazer de conta que nós estamos num elevador e dê vontade de soltar um pum. E agora? Se eu apertar meu abdômen, se eu apertar glúteo, todo mundo vai ver, né? Então, o que eu vou fazer? Simplesmente segurar o pum, que é um movimento pequeno, sem contração de glúteo, sem contração de abdômen, que é aí que eu vou estar trabalhando o meu períneo. Tem pessoas que têm muita facilidade de identificar essa contração. E tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande. Então, é para isso que a gente vai estar entrando com esse tratamento fisioterapêutico para ensinar. Existem muitos benefícios, então, de ter um períneo bem fortalecido? Com certeza. É um pouco de uma questão cultural, a gente acaba apenas tratando depois que a disfunção já existe, né? Então, hoje a gente tem preconizado muito a questão da prevenção. Então, lógico, o tratamento depois que a disfunção se instalou, porém tem enfocado muito a questão da prevenção. Então, todos, homens, mulheres, devem começar a trabalhar contração de períneo desde cedo, desde criança, se possível, para desenvolver esse períneo fortalecido depois de adulto. Quais são as outras áreas, assim, que a sua especialidade atua, né? Os outros problemas, melhor dizendo. Isso. Então, além da incontinência urinária, que é o foco, a gente acaba trabalhando também disfunções sexuais,
né? Problemas de relação, vaginismo, anorgasmia, gestantes. Que é o vaginismo? Vaginismo é a musculatura totalmente fechada. Normalmente, a mulher que apresenta vaginismo, ela não consegue ter uma relação sexual. Ou se ela tenta ter relação sexual, tem dor. Exatamente. E aí ela acaba desenvolvendo uma outra patologia que se chama dispareunia, que é a dor na relação sexual. Normalmente, o vaginismo e a dispareunia estão ligados, estão associados. E os problemas nos homens? Nos homens, normalmente, o público-alvo da fisioterapia uroginecológica é quando acontece a retirada de próstata, cirurgia de retirada de próstata. Que é quando realmente bate no ego deles, que é a questão de perder xixi, né? Para a mulher, às vezes, é muito mais fácil, vamos dizer assim, esconder, né? Agora, o homem usar uma proteção, uma fralda ou um absorvente, pega muito mais no ego deles, né? Então, o homem que normalmente sofre, que precisa ter a próstata retirada, normalmente fica incontinente. Então, a fisioterapia vai estar entrando nesse momento pós-cirúrgico já, para tentar reter. Durante o tratamento, já que você falou da perda, né, de urina, é importante, é necessário sempre usar um absorvente? Porque a gente ouve muito falar que o absorvente, ficar com absorvente diariamente, constantemente, não faz bem à saúde da mulher. De né? forma alguma. A mulher incontinente normalmente usa absorvente direto, né? Alguma forma de proteção, seja absorvente, seja pano. O nosso objetivo na fisioterapia, o que é? Evitar. Tirar esse absorvente. Porque a gente sabe que o uso constante, diário do absorvente não é saudável, né? Então é verdade, não é mito essa história que a mulher não deve usar aqueles absorventes menores, íntimos? Não é mito. Realmente, ele causa um aquecimento. Então, o local fica propício a desenvolver bactérias, fungos. Então, realmente não é mito. A mulher não deve usar absorventes diários, por mais que sejam esses absorventes menores, não é ideal, não é legal. Legal. Outras informações as pessoas podem encontrar no site de vocês, da clínica? No site da clínica, www.topfisio.com.br, e lá tem várias informações a respeito disso também. Bacana, Daniela. Obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa. Obrigada, continua também. conosco. E começamos o programa desta segunda-feira apresentando os nossos queridos convidados. Iniciando com o Gregório Ferreira Neto, que é fisioterapeuta, osteopata. Também estamos recebendo o Juarez Beltrão, presidente da ADVB aqui em Santa Catarina, a jornalista Ana Cristina Lavrati e o Antônio Severo, fundador da ADVB Santa Catarina. Ainda conosco a Graciliane Pacheco Rosa, que é artista plástica, está pintando diversas celebridades. Daqui a pouco a gente mostra quem ela vai pintar durante o programa aqui ao vivo. Também para falar sobre a questão dos fast foods aqui em Florianópolis, estamos com a Ana Carolina Abreu, nutricionista, e o Fábio Queiroz, que é presidente da Abrazel Santa Catarina, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Eu começo o nosso bate-papo de hoje com o Gregório Ferreira Neto, osteopata. Tudo bem? Boa noite, Gregório. Tudo bem, boa noite. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Bom, para a gente começar, o que é a osteopatia, Gregório? A osteopatia ela é uma especialidade da fisioterapia. A origem da palavra, né, osteopatia, seria ósteo de osso, representando aí todo o sistema musculoesquelético, e patia, na verdade, vem do grego, que seria a origem do que vem de dentro. Então, a osteopatia, já na sua palavra, ela tem o objetivo de buscar a origem das patologias, né? Qual a origem de cada uma das patologias. Para a gente entender melhor, então, é um fisioterapeuta que se especializa, então, em osteopatia, é isso? Exatamente. No Brasil, é um fisioterapeuta que tem essa especialização, assim como a quiropraxia. São duas especialidades, tem alguma proximidade, essas duas especialidades da fisioterapia, e com objetivos parecidos, de buscar a causa, né, das patologias. E quais são essas patologias ou doenças que a osteopatia pode tratar? Então, são diversas patologias. O objetivo nosso não é tratar, por exemplo, somente uma tendinite como a fisioterapia tradicional. A gente vai além disso, a gente busca achar a causa dessa tendinite. Por exemplo, um problema no meu ombro, né? É um problema agudo, uma patologia, porém eu posso tratá-lo de uma forma tradicional, somente anti-inflamatória, ou eu posso buscar o que está levando a isso. Nós entendemos que existem fixações e alterações mecânicas no nosso corpo que vão levar a essa sobrecarga local.
A partir do momento que eu encontre essas fixações e restrições de mobilidade, trate essas causas, esse local vai começar a funcionar de uma maneira adequada. Mas de que forma você encontra? Com as mãos. Ela é uma técnica totalmente manual. Nós não temos nenhum tipo de equipamento. A gente percebe com testes osteopáticos específicos a mobilidade do tecido, a temperatura, a condição da pele, do envelhecimento, a textura. Então, através de testes simples, né, com o tato e todos os sentidos que nós temos, a gente percebe essa restrição de mobilidade e consegue fazer esses ajustes necessários. Quem pode ou deve procurar um especialista como você? A osteopatia, desde uma criança, de um recém-nascido que venha ter refluxo, que venha ter torcicolo congênito, ou até mesmo um idoso de 80, 90, qualquer idade. A osteopatia tem uma série de técnicas, apesar de muita gente ver a osteopatia e imaginar o thrust, aquela técnica um pouco mais rígida e firme como a quiropraxia. Mas, na verdade, essa técnica é uma dentre várias outras. E dependendo do paciente que nós estamos tratando, nós vamos utilizar uma técnica um pouco mais intensa, vamos assim colocar, ou uma técnica mais suave. Então, eu posso trabalhar com uma criança de uma maneira suave, com um idoso de uma maneira suave. E se eu tiver como atleta, eu posso ser mais objetivo e ter uma técnica um pouco mais firme. A quiropraxia é trabalhada com as mãos, né? Assim como a osteopatia. Então vai mais do movimento, sendo mais sutil, mais suave? Na verdade, a diferença entre a osteopatia e a quiropraxia, ela vai um pouco além disso, né? Como eu falei, as duas no Brasil são especialidades da fisioterapia. Porém, qual é a grande diferença? A quiropraxia, ela busca principalmente a liberação da coluna vertebral, liberar as raízes nervosas. A osteopatia, ela vai um pouco além disso. Além de tratar as raízes nervosas, a gente trabalha com a liberação vascular, com os tecidos musculares. A gente trabalha muito na osteopatia com vísceras e crânio. Então, é um trabalho muito amplo, né, de buscar realmente a integração de todos os sistemas, né, o músculo esquelético, visceral e cranial. Nós temos algumas fotos, né, para mostrar desse tratamento da osteopatia. Eu queria que você explicasse para a gente, Gregório. Você atende aqui em Florianópolis. Aqui em Florianópolis é meio recente, né, essa técnica? Em Florianópolis ainda é pouco conhecida. Nós temos nos grandes centros do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, são centros onde a osteopatia já é muito conhecida. Essa é uma técnica de mobilização escapular, de liberação escapular. É uma técnica bastante utilizada. É uma técnica indolor? É indolor. A osteopatia, ela deve ser indolor. O objetivo não é causar dor no paciente. A quiropraxia, muita gente tem o receio, né? Depende muito do profissional, da maneira que se aborda. Porém, essas técnicas, a partir do momento que a gente está atendendo um paciente, ela deve ser indolor. Se eu causar mais dor nesse meu paciente, eu posso estar agravando o processo dele e causar algum tipo de bloqueio, até psicossomático nele. Bacana. E esse tratamento é feito geralmente durante quanto tempo? Até desaparecer os sintomas ou a pessoa precisa ir com frequência? Então, a osteopatia é um tratamento breve, não é um tratamento a longo prazo. Em geral, em torno de 3 ou 4 sessões, a gente consegue tirar o paciente de uma crise de dor. Ele é muito objetivo, tem um resultado realmente rápido. A gente tem mais fotos para poder demonstrar, ilustrar, né, o que você está falando. Aí é mais voltado para que tipo de problema? Essa é uma técnica craniana. Quando a gente fala em trabalho de crânio e cervical alta, a gente pensa em liberações não somente locais de cervical, por exemplo, uma dor no pescoço, mas vai muito além disso. A gente tem que pensar na vascularização do crânio, por exemplo. Então, eu posso tratar cefaleias, migrânias, tá? E se eu pensar em inervação, né, que muitos nervos que controlam o nosso corpo de uma maneira autônoma, eu posso trabalhar a liberação de vísceras, trabalhando o crânio também. Então, é algo realmente bem complexo. Vai um pouco além do que o fisioterapeuta tradicional trabalha, somente músculo esquelético. Porém, tendo em vista que o fisioterapeuta trabalha com a disfunção cinética, ou seja, o movimento do corpo, eu posso falar movimento muscular, articular ou visceral. As vísceras têm mobilidade. Então, a gente vai buscar esses outros tecidos que têm uma relação direta com o músculo esquelético. Bacana, ótimas informações. Muito obrigada. Eu que agradeço pela participação. Continue conosco, viu? Okay, muito obrigada também, Gregório Ferreira Neto, que é osteopata. Deixa o seu site pra gente, Gregório. Tá certo. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais da osteopatia. E o nosso site da Clínica Top Physio é www.topphysio.com.br. Ok, obrigada a todos vocês.